No momento em que o tsunami de 2004 atingiu a Tailândia, Eronti Mans, uma singalesa americana, e sua mãe, Tamara, encontravam-se do outro lado do Oceano Índico, no Sri Lanka, a 250 quilômetros. Elas estavam a bordo de um trem com destino a Galle para visitar seus parentes, um trem como este. That train ride is actually really pretty. It goes right along the coast there, and it's picturesque. You can see the ocean shimmering in the background of the palm trees. Eram 9 horas de uma manhã quente e ensolarada de domingo e as pessoas começavam a chegar à praia. O tempo perfeito não dava nenhum sinal de que o maior tsunami da história estava prestes a atingi-las. The tsunami reached Sri Lanka in India about 2 hours after the earthquake. The path toward Sri Lanka, it's very deep and unobstructed path for tsunami, so it transports the energy very effectively. Ao se aproximar da costa do Sri Lanka, o tsunami formou uma parede de água equivalente a um prédio de 2 andares. Para os passageiros do trem, o primeiro sinal de problema foi uma parada repentina. Ele estava a apenas 200 metros do oceano. It stopped for a while, and then after a couple of minutes I heard like loads of screaming and shouting coming out towards the west. And all of a sudden you see all these villagers coming from the seaside. And about 4 or 5 seconds right behind them, there's just kind of a gush of water following them. Nesta área, as maiores ondas alcançaram de 7 a 8, bem menores do que as da Indonésia, mas também extremamente poderosas. This rush of water just came and hit my carriage and actually pushed my carriage off the track. And then the water actually started coming into the train. And came up to about knee level, that first gush of water. And so at this time there was panic inside the train car. But then the water receded, all of it from the train car. Eronti e sua mãe não faziam ideia do que havia causado a enchente. Com água e destruição por toda parte, elas decidiram ficar no vagão. Enquanto isso, Shanti Ravindra saía pela janela para alcançar o teto. Ele esperou por meia hora enquanto a água descia à altura da janela de uma casa próxima. So around 10 o'clock-ish, I heard like screaming again, and I looked out towards the sea and I could see this big like wall of water like coming towards us. And this time the water just came and just kept going, and then we stood on top of our seats and it still kept going. Eventually going all the way to the top, but while the water was filling, the coach was also tipping to the side. Shant sobreviveu saltando para o telhado de uma casa. Eronti conseguiu sair pela janela e se agarrar ao telhado. Sua mãe ficou presa no vagão e morreu. Ela foi uma das 800 pessoas que perderam a vida naquele trem. O tsunami chegou ao Sri Lanka com força total, criando uma enchente com 5 metros de profundidade que se estendeu por 400 metros além da costa. Who had expected, from what we had seen in earlier tsunamis, for this sort of river, if you will, to be more shallow and to have died off fairly quickly. Mas o tsunami de 2004 foi muito mais forte do que qualquer cientista podia prever, e o Oceano Índico era profundo o bastante para preservar esta força. Então milhões de metros cúbicos de água, cada um deles pesando 1 tonelada, atingiram a costa do Sri Lanka. Bill Rachtenwald, um professor de jornalismo da Universidade do Sul de Illinois, estava tomando café da manhã nesta área ao ar livre quando o tsunami chegou. Never experienced anything quite like this. You know, a tornado or a bad storm out on Lake Michigan, you sail there, you'd see it coming. Didn't see this coming. It was a series of quick waves, and then all of a sudden all hell broke loose. Rachtenwald agarrou sua câmera, subiu em um muro e tirou essas fotos. In the background you can see several large waves coming in. Segundos depois, ele estava submerso e lutando pela própria vida.
I tell people that I thought it was like being on the inside of a washing machine, being pushed in and out, in and out. Como Rachtenwald estava na praia, a água ainda não continha objetos perigosos como carros, árvores e outros destroços, que tomariam tantas vidas mais adiante. Ele sobreviveu agarrando-se a uma ponta desta rede que flutuava na água e se arrastando a um local seguro. Então a água começou a recuar. Havia destroços por toda parte. Várias paredes do hotel foram demolidas e 2 funcionários estavam mortos. Diversos hóspedes haviam desaparecido, incluindo uma menina inglesa de 3 anos chamada Esther. Esther was a very cute little girl who was always running around, so we often were used to people saying, Esther, Esther, get away from the pool, Esther, come here, there. Os hóspedes a procuraram, mas ela não foi encontrada. Avisados de que outra onda se aproximava, buscaram abrigo. 3 horas haviam se passado desde que o tsunami iniciara sua jornada mortal. Entrando em sua 4ª hora, o maior tsunami da história atravessara quase 2.900 quilômetros, mas não perdera a energia. Com mais de 300 quilômetros de extensão e se deslocando à velocidade de um jato, ele alcançou as Maldivas, um arquipélago cercado por recifes de coral. Por 6 horas, as ilhas foram castigadas pelas ondas. The Ministry of the Atolls of the Maldives, they started calling the outlying atolls, which are further west, and they told them again that there was a storm coming, and people were prepared. Mesmo assim, cerca de 100 pessoas morreram. Porém, esta destruição salvou vidas em outros lugares. The Maldives, they effectively blocked a huge portion of the energy of this tsunami that were to propagate toward Africa, for example. And if there were no Maldives, Africa would have gotten much larger wave and probably would be much more devastating there. Após 7 horas, o tsunami já enfraquecido havia cruzado quase 6.500 quilômetros e se aproximava da costa africana. Na Somália, estima-se que 200 pessoas morreram. Depois veio o Quênia. Desta vez o governo fora avisado. Não havia um plano de emergência para lidar com tsunamis. Mas eles tinham um plano para incidentes como o derramamento de óleo. A mídia divulgou alertas. A polícia foi mandada às praias para avisar as pessoas. As praias ao longo de 600 quilômetros da costa foram evacuadas. Perdendo energia rapidamente, o tsunami tomou apenas uma vida. Ao fim do dia, o tsunami mais mortífero da história, porém já enfraquecido, continuou se espalhando pelo globo. Em apenas 8 horas, o tsunami causou mais de 220 mil mortes e redesenhou as praias de diversos países. Na manhã de 27 de dezembro, as nações afetadas começaram a limpar os destroços e a contar seus mortos. O Sri Lanka perdeu 38 mil pessoas. Naquela manhã, Bill Rachtenwald e outros turistas foram levados de caminhão até a capital, ao norte. No caminho passaram por um hospital rural. And all of a sudden, Esther's older sister, an 18-year-old girl, let out a scream, Esther, it's Esther. And the truck stopped immediately, and we looked over, and coming through the crowd, we see a blonde head. 2 funcionários do hotel haviam resgatado a menina de 3 anos e a levado ao hospital. This is Esther sitting in the arms of her older sister in the corner of the truck, the little blonde girl, and everybody's kind of looking at her. Muitas lágrimas foram derramadas após o tsunami de 2004. Desta vez eram lágrimas de alegria. O que pode ser feito para evitar outra catástrofe como o tsunami de 2004? As autoridades lutam para encontrar a resposta.